Karime, você teve 10 anos trabalhando como jornalista. Por que você escolheu essa profissão? Por 2 motivos. Eu acredito que tenha sido uma herança do meu pai, do meu falecido pai, ele era um jornalista, né, radialista, futebol era dele, e pela facilidade de comunicação, Aham. né, tanto escrita quanto falada. Então, se isso era uma coisa muito prática, muito fácil, vamos unir o útil ao agradável, né. Então acho que foi por esses 2 pontos mesmo. É interessante porque você trabalhou com esporte ou trabalhou com notícias? Notícias e num segundo momento, pela minha facilidade de relacionamento, eu fui parar na gerência comercial dos veículos, né. Entendi. Foi uma ascensão bem rápida para uma mulher muito jovem na época, o que ocasionou também todo um estresse, uma Eu imagino. ansiedade. Eu passei, eu não diria maus bocados, mas bocados muito importantes para eu trabalhar com o que eu trabalho hoje. Foi te preparando, né? Foi, foi. Eu tô te perguntando isso até sobre o jornalismo, porque o jornalista, ele, claro, não vou generalizar, mas em grande parte ele tem um ingrediente do crítico, né? O jornalista vê o mundo com criticidade. E aí, às vezes, pode até um grupo passar dessa crítica, talvez saudável, para questionar o mundo e a sociedade em que ele vive, para um pessimismo muito forte e aquela coisa do copo vazio, pegando o exemplo toda hora que a gente está Sim, sim, trazendo, né? sim. Eu imagino que para você olhar para as notícias e sempre ficar com esse lado crítico não deveria ser muito fácil, porque você tem o lado, vamos lá, vamos. Aconteceu uma situação pontual que me afastou muito do jornalismo. Eu trabalhava numa emissora nacional e eu estava cobrindo um caso no tribunal, muito pesado, assim, um assassinato de uma Você criança. trabalhava com rádio ou com televisão? Nessa época era TV. Foi um caso bem pesado e eu tive que ficar dias, no tribunal cobrindo aquilo. E eu lembro que no final a minha editora queria que eu fosse até o pai dessa criança, porque não houve solução. Ninguém foi punido, de novo, era terceiro julgamento. E ela ficava muito incisiva para que eu fosse atrás daquele pai e perguntasse: mas você não se sente injustiçado? Tantos anos o seu filho já morto, sem justiça, essa pessoa está solta. Que eu instigasse essa dor naquele pai. E eu não fui capaz de fazer isso. Então, assim, eu fui incompetente dentro do que o jornalismo ali precisava, mas a partir daquele dia, eu senti que eu fiz algo por mim e por aquele pai, e a partir daquele dia eu não fui mais trabalhar. É mesmo? Eu não fui mais trabalhar, porque eu falei, se é isso que eu preciso fazer, ok, eu entendo, mas não é para mim. E a partir dali eu já procurei outro trabalho e como eu já tinha esse viés comercial, uma outra emissora já me contratou com esse outro viés, porque aquilo não ia para mim. Não faz parte de você, não E não adianta. é uma crítica para quem faz isso, tá? O mundo funciona assim, E é né? necessário que tenha esse profissional, mas esse Sim, profissional não é você. não era eu. A gente precisa de médicos legistas, mas eu imagino que é um número muito pequeno dos médicos que vão querer lidar realmente com a pessoa já Sim, morta, né? Então a sim, profissão aí depende do perfil de cada é um. isso mesmo. Karime, quando foi o clique? Quando é que você falou, tá, agora o que eu quero fazer é ajudar as pessoas, eu quero fazer esse trabalho de ajudá-las a viver com mais leveza. Até o subtítulo aqui é Liberte do estresse, da ansiedade e da angústia, Da da insegurança. insegurança. É, É é. muita coisa junta aqui, né? Na verdade tá tudo junto na vida da gente. Porque quando a gente tá ansioso, a gente acaba ficando estressado e a gente fica na insegurança do que vai acontecer, É, que nem aconteceu é. ainda, né. Wagner, em 2008, eu já estava muito cansada, eu tinha chegado no que tinham, me vendido como chegar lá na vida, né. E aí eu me vi muito cansada, exausta, muito doente fisicamente, emocionalmente. Aquilo estava transparecendo já no meu corpo, estava abatida. E eu falei, bom, o que eu gosto de fazer é mostrar para as pessoas que por pior que algo pareça, só parece. A gente tem como fazer isso ficar muito mais bacana e a nosso favor na vida.
E aí eu criei um blog, que foi um hobby meu, que se Uhum. chamava na época Rindo da Vida, onde eu escrevi o que eu chamo de crônicas de autoajuda. Sim. Eu escrevia situações que aconteciam comigo no dia a dia, desde eu ir no banheiro, meu celular cair dentro do vaso sanitário, Ai, até eu levar um tombo no meio da Avenida Paulista, né? E sempre rindo da situação que acontecia. E esse blog, em 2008, ainda não era não tinha essa coisa de blog como tem hoje, mas ele foi atraindo um público, as pessoas iam comentando, e eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer, né? As pessoas estão se sintonizando com o que eu estou escrevendo. Levou ainda alguns anos para eu ter coragem de pedir mesmo demissão do trabalho que me sustentava financeiramente, né? Para eu voltar para o interior, para a casa da minha mãe, que eu não morava desde pequenininha. Eu senti uma necessidade de reatar a conexão com a minha mãe de novo, né? E fui trabalhar ainda com comunicação, mas mais voltada para a internet. E aí eu comecei a desenhar uma empresa de treinamento motivacional. Falei, é isso que eu quero, mostrar para as pessoas que os fatos ruins são só ruins no primeiro momento. Quando você se abre para entender que aquilo é algo que está vindo para colaborar com a sua vida, ele não vai ficar mais ruim, ele vai ser muito valioso. É isso que a gente precisa olhar melhor. E foi justamente em 2011 que foi o ano em que aconteceu o acidente que eu fiquei amputada. na verdade, sem saber, você também não estava só ajudando as pessoas, mas você estava se preparando para o que você iria enfrentar. Porque por mais que eu concorde com você, a gente tem que pegar as coisas ruins que acontecem na vida da gente, entender que o momento do impacto é muito sério, vai ser difícil, e depois a gente se acostuma e a gente aprende a lidar com essa biografia que a gente vai construindo, né? Mas não é simples, não é fácil mesmo. Não é Se você fácil. pudesse voltar atrás, você não gostaria de estar dentro daquele ônibus, né? Não, não. Só tem uma coisa que eu sempre digo, né? Eu me tornei uma pessoa tão melhor comigo mesma, tão mais consciente de tantas coisas, que possivelmente, Wagner, eu não trocaria o que aconteceu, a vida que eu tenho hoje, para ter o braço direito de novo. Porque eu entendi que existem coisas muito mais valiosas do que o nosso aspecto físico. Aliás, Uhum. quase tudo é. O nosso aspecto físico é só a nossa embalagem, né? Agora, se a gente cuida do que está dentro dessa embalagem, tanto faz o que está fora. Aliás, a gente chega a transformar o que está fora. Então, por exemplo, se eu pego fotos minhas antigas antes do acidente e as de hoje, eu me acho mais bonita hoje do que antes, mesmo sem o braço todo. Porque isso vem de dentro. A beleza, quando dizem que a beleza é essencial, isso é uma verdade. Quando qualquer pessoa está se sentindo bem, está com a autoestima em dia, está feliz, ela vai se olhar no espelho, ela vai se achar mais bonita, ela vai colocar qualquer roupa, vai estar boa nela. Agora, quando a gente não está bem, quando é de dentro que não está legal, nada vai ficar bom. Eu posso fazer todos os reparos estéticos que existem nesse mundo e eu nunca vou estar feliz com a minha aparência porque dentro de mim as coisas estão embaraçadas. É interessante isso que você está falando, e você trabalha um conceito no teu livro e nas suas palestras, que é o da aceitação ao invés da superação. Sim, A gente vive um momento, e já há alguns anos, de que essa palavra superação tem, né, cada vez ganhado mais destaque. sim. O que você acha que tem de ruim na superação e por que você trabalha a palavra e o conceito da aceitação? Olha, Wagner, eu não acho que a superação tem algo de ruim. Eu acho que a superação ainda é o que a maioria das pessoas precisa. Porque ainda é muito difícil para todo mundo olhar para algo difícil, ruim de viver e aceitar que aquilo aconteceu. A gente briga com as coisas que a gente não queria que tivessem acontecido. Uhum. A gente leva um tempo, a gente tem um momento, uma fase de luto, quando a gente perde alguém, quando a gente perde um trabalho que a gente gostava tanto, quando a gente passa por uma situação financeira muito difícil. São tantas coisas que acontecem na vida que a gente ainda tende a literalmente ter uma depressão, não necessariamente emocional, mas a gente tem uma caída. E para a gente se levantar,
é que acontece a superação. Então, primeiro eu sinto, aquilo dói, eu pergunto por quê, eu não aceito, eu renego, muitas vezes eu me revolto, para então eu entender que o que aconteceu não vai mudar. O que aconteceu já aconteceu. E agora eu vou ficar até quando ali embaixo, naquele buraco? E é aí que vem a superação. Então, ela é muito importante, ela é necessária. Agora, o que eu trabalho, o que eu proponho nos meus conteúdos, no meu livro, em tudo que eu faço vamos entender que o que aconteceu não pode ser mudado? Porque quando eu concebo isso, Wagner, eu crio um campo dentro de mim para a aceitação acontecer. E aí não existe uma necessidade de eu ir lá embaixo, sentir tanta dor, aumentar tanto esse sofrimento para fazer com que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila para mim. É interessante porque realmente nesse aspecto de a gente não aceitar que alguma coisa aconteceu, a gente está no fundo do poço e é a superação esse momento que a gente consegue sair, né, que você está dizendo. Mas eu acho que a gente fica preso num funcionamento de que a gente, beleza, vamos tocar a vida, mas eu não concordo, eu não quero admitir que o que aconteceu aconteceu e eu fico preso num tempo em que eu não consigo voltar atrás, né? Eu não consigo ir para lá, mas eu também não consigo ir para frente. Sim. Uma das características que o meu público diz nos vídeos que eu tenho no YouTube e tudo mais, é que eu vejo tudo de uma maneira prática. E eu acho que isso é uma verdade. Eu procuro olhar de uma maneira prática para que fique mais fácil para todo mundo entender. Se o que aconteceu não pode ser mudado, não vai voltar atrás, não vai mudar, você não tem alternativa a não se aceitar. Porque a outra alternativa é você se afundar, sofrer, entrar mesmo na dor, o que não tem problema algum. As pessoas precisam disso, muitas pessoas precisam. Mas quando eu vejo que eu não tenho como mudar, vai adiantar eu fazer tudo isso? Claro. Não vai, eu estou tornando maior um período meu de dor que não tem necessidade, se eu entendo que aquilo não vai mudar. Olhar para as coisas que eu não posso mudar e lidar com elas como elas estão é a aceitação. Então, a superação não tem nada de ruim. Eu acho que são momentos diferentes que o ser humano pode estar. Porque chega uma hora que quando você está lá embaixo, eu já passei por isso também, eu já tive que superar outras situações. Claro, a gente comentou aqui A gente só algumas delas. supera porque a gente cansa. Falou, cansei Não dá disso. mais. Não dá, eu já vi que não vai mudar, eu vou ficar até quando nessa? Chega, né? E aí eu começo a respirar de novo. Então, as duas, aceitação e superação, são importantíssimas, mas eu vejo que depende do grau de desenvolvimento que a pessoa está e de autoconhecimento. Porque a gente se conhecer, entender como as nossas emoções fluem em nós, como eu reajo diante de determinadas situações, ajuda muito a trabalhar aspectos que a gente quer mudar para viver melhor, né? Muito bom. Você falou dos teus vídeos e da interação que você tem com as pessoas. Como tem sido esse contato? Porque o teu sonho, desde antes do acidente, era de fato ajudar pessoas a serem mais felizes, encararem as dificuldades com mais leveza e tudo mais. Mas como tem sido o contato com essas pessoas? Porque as pessoas que procuram viver a vida com leveza é porque estão carregando algum tipo de peso, Sim. né? Então, como é que é lidar com o problema para poder Sim. ajudar a pessoa a superar e viver com mais tranquilidade? É, muito boa sua pergunta, porque é muito importante que todo mundo saiba que eu também carrego peso. Que a minha vida muitas vezes se torna pesada. E se não é isso, eu não tenho como comunicar a virada disso para as pessoas. Porque se eu nunca senti uma dor que as pessoas estão sentindo, como eu vou ter propriedade para colaborar com certeza. elas, né? Então eu também vivo, até hoje mesmo, com toda a consciência, todo o autoconhecimento que eu tenho, todas as buscas que eu fiz durante a minha vida, para me entender, eu também tenho esses momentos. E é engraçado que todos os vídeos que eu já fiz na minha vida, para o meu canal do YouTube, eu me inspirei em situações que eu estava vivendo. Uhum. Eu crio conteúdos a partir do que eu estou vivendo. Porque eu consigo isso, eu ensino todo o público, como é que você vai se ver de fora do caos que você está vivendo. Tem um exercício, tem um passo a passo, tem técnicas para isso, tá tudo aí. Então, eu consigo fazer isso.
mas tem momentos que eu fico embananada também. Sobre esse momento de embananamento, Aham. eu já vi você dizendo várias vezes, e a gente está focando aqui muito o teu lado profissional, o abandono dessa carreira para essa outra carreira, mas já vi você dizendo algumas vezes que o teu maior desafio nem é esse, o teu maior desafio é a maternidade. Sim, sim, sim. E os relacionamentos, né? Eu, por exemplo, estou no momento da minha vida em que agora eu preciso curar mesmo a minha relação com a minha mãe, entender essa ruptura que aconteceu, né? Porque isso está refletindo no meu casamento, no meu relacionamento com o meu companheiro. Isso reflete na minha relação com a minha filha, né? O tal do medo do amor, que muitas pessoas não falam disso, mas a maioria de nós estamos o tempo todo com medo do amor, porque de um jeito ou de outro, alguém não se sentiu amado em algum momento, seja por um parceiro, por alguém da família, por alguém que convivia, e o que todos nós queremos é sermos amados. Então, tive que olhar para essa ruptura e entender que ter uma família estruturada como eu tenho, ter um companheiro 100% ao meu lado, como é o meu marido, né? Hoje, a minha carreira, quem administra é o meu marido, né? E ter a minha filha hoje, né? Vem para eu olhar para as características que eu preciso trabalhar em mim. E é muito recente que eu resolvi olhar para isso com ajuda terapeuticamente, aceitar as coisas boas que acontecem, né? Então, assim, eu também tenho essa questão, assim, as pessoas vêm me agradecer por tudo que eu ofereço de conteúdo gratuito, especialmente na internet. E eu sempre digo que quem agradece sou eu, por eu ter um público que me permite oferecer isso. Senão eu não poderia fazer. Ok, isso está certo, mas eu preciso receber a gratidão das pessoas também. Faz bem. É importante, porque é verdadeiro, eu estou colaborando, ok, então eu recebo a sua gratidão. Então até eu tenho as minhas sabotagens, Uhum. mas essa capacidade de olhar por detrás de mim, né, faz com que eu comunique o que está acontecendo, dê a solução para as pessoas e aplique isso na minha própria vida. É a habilidade de lidar com a vida de forma leve e feliz, Sim, né? sim, porque a vida nunca vai ser como a gente quer. Nunca, e nunca vai ser simples, né? Uma pessoa que olha para a vida com tanta positividade desde sempre, qual o teu sonho? Onde é que você quer chegar? O que é que a gente vai ver acontecendo daqui a pouco com a Karime? Ou principalmente, o que é que você traça? Qual é o teu objetivo? Onde é que você quer chegar? Eu fiquei até emocionada com essa pergunta. Eu quero que todas essas palavras, todas essas mensagens que colaboram com tantas pessoas, sejam mensagens traduzidas em muitas línguas. Que isso possa ajudar muitas nações a entenderem onde é que começa o sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha nossa. E se a gente se trabalha dentro e se abre uma nova perspectiva, tudo vai se transformar dentro e fora de nós. Então, o meu sonho é que tanto o livro, quanto os vídeos, todas essas mensagens, os cursos que eu ofereço, se transformem nas mais variadas línguas para levar mais leveza para o mundo todo. Meu sonho é muito grande. Eu não imaginava diferente. É muito grande, mas ele é possível. Com certeza. Ele é possível. Muito bom, Karime, conversar com você, de verdade. Eu acho que você tem uma matéria-prima aí dentro, que é olhar para a vida desse jeito, que falta muito na gente. Então, quando a gente entra em contato com a tua personalidade, com o teu conteúdo, a gente sente isso e a gente fala, opa, peraí, não. Peraí, tem coisa que eu preciso rever aqui, do que eu estou reclamando? Como que eu não estou olhando para a minha vida e aproveitando tudo de bom que eu tenho? Então, muito obrigado Eu por que compartilhar essa agradeço. matéria-prima que Deus colocou em você junto com a gente, de verdade. Obrigada a Obrigado você, mesmo. Wagner.